Queria saber se você tem uma espécie de roteiro. Eu sei que as coisas em ensaio também vão acontecendo e tal, e a gente, lá na hora, às vezes tem umas ideias que estrala na hora, assim. Mas eu queria saber se tu tenta seguir um roteiro, ou se tu só Entendi. vai e deixa fluir. É um meio termo de tudo isso. Por quê? Eu tenho um roteirinho, eu sei da minha responsabilidade, eu sei do que as pessoas esperam de mim, e ao saber tudo isso, eu vou com muita responsabilidade para o ensaio. Então, em caso de tudo errado, eu tenho meu feijão com arroz, onde eu vou, enfim, suprir as necessidades do meu cliente. Então, existe esse plano de backup. Mas eu não ativo ele normalmente, não. Porque eu não quero só fazer as pessoas, só suprir a necessidade delas. Eu quero que elas saiam de lá com um ensaio completamente diferente de todos que eu já fiz. Para elas e para mim mesmo. Então, o que acontece? Eu começo com um feijãozinho com arroz no sentido de fotografando um pouco mais de perto, né? Então, a primeira coisa que eu faço eu me agarro muito na técnica. Tudo eu criei técnica, tudo. Posar tem técnica, dirigir tem técnica, composição, luz, tudo é técnica. Assim, eu sou muito técnico nessa parada para cada vez ser mais humano quando eu tô com a técnica resolvida. Então, por exemplo, normalmente eu começo com a técnica muito resolvida, ou seja, uma luz simples e uma composição simples. Então, essa é a minha regra. Sempre vou começar um ensaio com uma luz simples e uma composição simples. Por quê? Porque o mais complexo no início de um ensaio é eu me conectar com as pessoas. Eu me conectar com elas e conectar elas. Então, as primeiras poses é um pouco mais, né, é mais difícil, as primeiras direções é um pouco mais difícil. Então, eu simplifico tudo. Simplifico a luz, simplifico a composição, simplifico o posicionamento também e simplifico a direção. Ou seja, eu começo fazendo feijão com arroz. E à medida que eu vou me conectando com eles, eu vou fazendo essas mudanças que se refere antes. Eu não tenho uma ordem, porque, por exemplo, eu fotografei sexta-feira um ensaio gravado, um ensaio gay, de duas meninas. E tá tudo bem, só que elas namoram há um tempo, não tanto tempo assim, e elas ainda não têm o hábito de se tocar em público, de se dar mão, de se encostar. Elas ainda não estão com isso muito bem resolvido nelas. E tá tudo bem. Então, por exemplo, fotos muito perto, fotos, sei lá, de mãos dadas caminhando, não era a vibe delas nesse começo. Então, o que Sei. acontece? Eu normalmente começo mais conectado. Porque quanto antes eu conectar, melhor vai ser o meu ensaio, mais tempo de conexão eu tenho, e isso me agrada bastante. Porém, nem todo casal é igual. Então, por exemplo, nesse ensaio eu comecei diferente um pouco. Eu comecei fazendo fotos mais descontraídas, mais brincando mais, gargalhando mais, se distanciando um pouco mais, porque eu preciso me conectar a elas. Para me conectar a elas, eu preciso entender e facilitar a vida delas. Então, nesse momento, eu mudei. E terminei o ensaio, que normalmente é muito mais solto, eu terminei o ensaio muito mais romântico. Por quê? Porque até o final do ensaio eu fui conseguindo trazer um pouco disso, que tenho certeza que logo depois elas vão gostar muito dessas fotos. Sabe? Vai ser muito importante para elas essas fotos. Então eu fiz algumas, mas ao invés de fazer no começo, eu fiz no final. Então, assim, eu não tenho um roteiro, como tu me perguntou, mas eu tenho um princípio que eu preciso na minha cabeça. Eu preciso mostrar esse trabalho da forma mais completa possível. Eles mais calmos, elas mais sérias, as pessoas mais sorrindo, as pessoas gargalhando, brincando, correndo, caminhando, sentado. Então eu preciso ter uma variação muito grande. Agora, como eu vou seguir esse roteiro, cara, aí é perigoso demais a gente padronizar as pessoas. Então, assim, eu me adapto muito rápido. Uma frase do Darwin que eu gosto muito, que não é o mais forte, quem sobrevive não é o mais forte, nem o mais inteligente. É mais ou menos assim, né? E sim o que melhor se adapta às mudanças. Ó, te dá uma dica. Não crie um roteiro e sim simplifique o começo. Porque o fotógrafo tem mania, às vezes, de querer mostrar que ele sabe. E aí ele começa querendo fazer uma luz foda, uma composição foda, uma pose foda e uma direção foda. E o que acontece? Acaba acontecendo? Se fode. Porque coloca Entendi. muita coisa complexa ao mesmo tempo. Então, assim, é que nem um jogador de futebol. Ele não vai pegar a bola e vai começar a fazer as coisas mais loucas do mundo. Ele vai aquecer primeiro. Ele vai se alongar primeiro. Então, assim, um fotógrafo, Entendi. na minha opinião, no começo do ensaio, tem que fazer o feijão com arroz. A foto, feijãozinha com arroz. Pose, feijãozinha com arroz. Luz, composição, feijãozinho com arroz. E à medida que você vai criando mais confiança com aquele casal, com aquelas pessoas que você está fotografando, mais vai se conectando, mais vai rindo, mais vai brincando, já se acostumou a falar o nome. Então isso tudo vai facilitando a sua vida. Então vamos fazer por partes, um passo de cada vez vai dar bom.